Boa tarde, pessoal da turma aí de técnica em automação industrial. Fiquei, né, de mandar ali fazer alguma ação para retratar sobre o vídeo que eu tinha postado sobre a coleta, né, da atividade 1 ali. E esse vídeo aqui eu vou disponibilizar para tirar, né, algumas dúvidas que surgiram por conta de um erro de conversão na hora de pegar ali as resistências, tá? E também eu desenvolvi uma planilha para ajudar vocês a preencherem, né, essa folha de resposta para que vocês consigam fazer com tranquilidade, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui na biblioteca, né, da Unidade Curricular de Fundamentos da Eletrotécnica, eu disponibilizei para vocês, ó, planilha para atividade da OS1 SAP1, né, que é a primeira atividade, tá? Então, eu desenvolvi essa planilha aqui para auxiliar vocês, já tem algumas fórmulas. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Vão só preencher, né, a planilha e ela já vai te dar os valores para você inserir lá no na sua folha resposta, tá? Então, ela tem essa cara aqui, ó. Você vai baixar ela, né? Ela vai vir com essa cara aqui. Deixa eu fechar essa aqui. Aqui, ó, abrir. Então, ela vai ter essa cara. Esse total aqui, ó, vocês não desconsideram. A única coisa importante aqui são os valores, tá? Então, o que está representado aqui, ó? Aqui embaixo, a gente tem aquela primeira etapa da folha resposta, ó. Situação de aprendizagem. Vou abrir a folha resposta para a gente ir comparando, né? Para vocês se situarem na hora de fazer passar os resultados da planilha automatizada para cá. E também vou me retratar, né, com relação a onde que foi que eu errei lá na atividade, tá? Vou começar aqui primeiro. Então, aqui, ó, primeira coisa, você vai representar os níveis, né? Que é o nível que você, quando abriu o aplicativo, você identificou, tá? Então, aqui você vai colocar os níveis. No nosso caso, né, a gente tinha feito lá o experimento e tinha alguns níveis. Então, eu vou fazendo aqui, ó, juntamente com a web aula, para a gente já preenchendo. Esses valores aqui são valores arbitrados de outros testes, né? Então, vocês vão ter valores diferentes desses aqui, tá? Espera aí, só um minutinho, pessoal. Voltei. Então, aqui, ó, são valores, né, pré-definidos. Lembrando que esses valores aqui, ó, esse aqui que eu estou retirando, esse aqui que eu estou retirando, esse aqui de tensão, são todos valores que já são calculados pelo sistema, tá? Então, como é que eles são calculados? Então, eu vou utilizar aqueles mesmos valores lá do vídeo que eu gravei para vocês. Vou até abrir o vídeo aqui, ó, que eu já tinha disponibilizado. Momento presencial. Momento presencial, vídeo aula, né? Aqui, esse aqui que é o vídeo que eu tinha disponibilizado para vocês. Tá? Deixa eu... Então, eu estava instruindo você, deixa eu até tirar aqui, eu estava instruindo vocês com relação à atividade. Aqui a gente tinha os nossos valores de nível, né, de potência. Então, deixa eu ver se foi esse que a gente usou. Acho que não foi. Foi um outro. Foi, vamos ver aqui, que eu anotei. Aqui, ó, foram esses valores aqui, ó. Então, foi nível 1, 15, 69 e 280. Aí que você vai fazer o quê? Você vem aqui, ó, e coloca no nível 15, 69 e 280, tá? Esses valores você vai continuar preenchendo ele aqui. Então, até aqui não tinha nada errado, né? A gente tinha feito da mesma forma que anteriormente. Então, eu continuei preenchendo, né, com os valores tabelados. O nível de tensão foi quanto aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o nosso nível de tensão foi 220, né? Então, vem aqui, ó, coloca, ó, tensão elétrica 220. Aqui eu coloquei meus níveis. Aí eu prossegui, tá? Coloquei aqui, ó, coloquei a potência de cada resistor, tá? Então, aqui, ó, fiz a medição da potência de cada resistor. Que estava ali, né? Você colocava o mouse em cima, ele mostrava a potência.
Então, foi 20, 100 e 160. Então, você vem aqui, ó, coloca 20, 100, 160. Tá? Aqui eu faço a medição, né, das potências. Ó, eu passo o mouse em cima. Ó, passei o mouse em cima do R1, ele deu 20 watts. Passo o mouse em cima do R2, ele dá o outro valor de potência, tá? Só para que vocês entendam. Então, aqui eu preenchi os níveis, que é dado lá pela OS. Aqui eu preenchi as potências de cada resistor lá, que é só passando o mouse em cima de cada resistor. Então, até aqui também não tinha nenhum problema, tá? Então, preenchemos aqui. Depois que eu fiz isso, né? Depois que a gente preencheu essas duas informações, eu vim aqui, ó, e coloquei as resistências, né? Só que aqui nas resistências foi justamente o ponto onde eu errei. Por quê? Porque aqui, ó, eu tinha pego as resistências. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Aqui eu estou instruindo com relação a como é que a gente. Aqui, ó, ele dá um valor de 302 ohms. Aí eu coloquei 0,32. Por que disso? Porque aqui no nosso multímetro, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui no nosso multímetro, aqui aqui no multímetro a gente estava em K, tá? E 0. Qual que era o valor? 0,302 K ohms é, na verdade, 302 ohms. Então, foi exatamente aqui, ó, nesse momento, que eu troquei o K, né? Eu não passei de K para ohms, tá? E aí eu anotei lá na planilha de forma incorreta. Tanto essa aqui, ó, que seria a resistência do R3, né? Quanto essa aqui, que seria a resistência do R2. Ó, eu coloquei aqui 0,302. E, na verdade, aqui ficaria 302, porque eu teria que mudar para K, né? Então, aqui eu já vou colocar, ó, qual que era a resistência que eu medi de R3? 302 ohms, tá? E aqui, em R2, qual que foi? Vamos ver qual que foi aqui? Aí eu continuo, faço as anotações. Ó, peguei aqui, fiz a anotação de R3, agora eu vou fazer a anotação de R2, ó. Ele vem... Opa, que eu passei muito. Aqui, ó, deu 0,483. Se eu pegasse isso aqui, ó, esse valor, se eu pegar 0,483 K ohms, eu tenho que transformar isso aqui para ohm, né? Então, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, vai ficar 483 ohms. Então, foi exatamente nessa conversão de grandezas, né, que eu errei. Por isso que um dos colegas tinha comentado, ó, professor, deu 0 ponto alguma coisa, como é que eu faço MMC? Então, com números cortados, né, quebrados, você pode, ele deu uma solução, que era multiplicar todos por 1000, poderia fazer, mas ia dar errado por justamente eu ter mudado, né, não ter colocado de K para ohms. Tá? Então, esse aqui foi um dos problemas, né, eu acabei não me atentando a essa grandeza. Então, 883, resistência de R2. E, por fim, a última aqui, ó, ela deu um valor de maior do que, deu 2,420. Aí, se eu pegasse lá, ó, colocasse no Paint, 2,402 quilo-ohms. Para transformar para ohms, eu multiplico por 1000, então dá 2.420 ohms, né? Aqui, tá? Então, essa aqui seria a R3, essa aqui a R2 e essa aqui a R1, e foi o que ficou incorreto anteriormente. Tá? Então, aqui eu colocaria, ver quanto, 400, 2.420. Beleza. A tensão, ela já foi disponibilizada. Ó, magicamente já aparece o valor de corrente e o valor de tensão. Por que que esses valores já aparecem aqui, ó, magicamente? Porque aqui eu já inseri as fórmulas de como é que a gente acha tensão, corrente baseada na tensão, né? E eu já sei também qual que é o layout de ligação desses resistores, né? Para exemplificar para vocês, eu vou colocar novamente aqui, ó, vou criar um novo, né? Então, esse foi o primeiro momento, né, que a gente errou ali
Na verdade, eu errei ali a conversão. E no segundo momento, a gente estava olhando os níveis, né? Aí, lá no exemplo do livro, ele fala que o nível 1 são 3 resistências em série. Opa, são os resistores, eles estão em série, então vai ser somente a soma de todos, né? Então aqui, esse aqui é o 1, né? O R1, deixa eu colocar de outra cor. Esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, esse aqui é o R3. Aí deu 2.420. Esse aqui deu 483. E esse aqui deu 302. Então, a resistência equivalente desses resistores em série é só fazer a soma. Quando eu faço a soma, eu tenho esse valor aqui, ó, que é justamente a soma desses aqui de cima, ó. Nessa célula aqui, eu tenho esse, mais esse, que vai dar o quê? 3.205 ohms. Beleza. Tá? Então, a resistência é essa. Quando eu tenho um circuito em série, a corrente que passa por todos os resistores é igual, né? É a mesma corrente. Então, o que eu posso anotar lá, ó? Que lá no meu sistema de nível 1, ó, meu nível 1, as correntes são iguais, né? Que passa por R1, R2 e R3. Só que as quedas de tensão em cada resistor é diferente. Essa queda ela está diretamente ligada à resistência. Aí a gente vai fazer, vamos achar primeiro a corrente, né? Então a corrente que passa por R1, como é que ela é dada? Pela lei de Ohm, tá? Então você pega lá a tensão do seu circuito dividido pela corrente, pela resistência equivalente, né? É V sobre R. E a gente tem, né, esse valor aqui, ó, corrente e equivalente, né? O que ele faz? Ele pega a célula B5, que é a célula de tensão, e divide pela célula B8, que é a resistência equivalente, e é justamente o que a gente fez. Então, nesse circuito, a gente tem uma corrente de 0,069 passando por cada um desses resistores. 0,69 nesse, porque a gente não tem nenhum nó, né? E a gente sabe que é somente o nó que divide essas correntes. Tá? Então, beleza, achamos, né? E as quedas de tensão, professor? Então, baseado nessa corrente, agora eu vou descobrir a queda de tensão no resistor R1. Como é que eu descubro? Lei de Ohms, normal. Então, V é igual a 0,069, que é a corrente, vezes a resistência. Qual que é a resistência? 2.420. Faço essa soma, né? E vou ter esse valor aqui, ó. Que é o que? Ele pega a multiplicação. Aqui, ó. Ele pega a multiplicação da corrente que passa pelo resistor R1 vezes a resistência de R1, né? Então, ele tem ali, ó, que nesse resistor eu consumo 166 volts. Agora, para calcular a resistência, a queda de tensão no resistor R2, a mesma coisa. Pega a corrente que passa por R2, eu tenho que colocar um X, né, para ver se fica mais fácil. Multiplicado pela resistência R2, 483. Faço essa multiplicação e tem aqui 33. Aí, o que eu vou fazendo? Aí, eu pego aqui, ó, a resistência de R3, pego aqui, pego a minha corrente, vezes a resistência R3, que é 302. Então, eu vou ter que, nesse, dá quanto? 21. 21 volts. Então, o que significa? Que esse resistor, como ele é um resistor com uma resistividade maior, então ele consome 166 volts. Nesse aqui, ele consome 33 volts. E nesse, ele consome 21 volts. Finalizando nessa etapa 1. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá na folha resposta, ó. Deixa eu ver se está do nível 1 aqui, ó. Aqui você vai preencher, né, aqueles valores. Deixa eu já até preenchendo aqui com vocês. Ó. Aqui, qual que é as minhas potências da estufa, né, que foi determinada? É 15, 15, 69 e 15, 69, 280.
Qual que é a potência dos resistores? Aquela que quando eu passei o mouse, eu vi 20, 100, 160. Agora eu vou vir aqui, ó, e preencher esses valores. Só que antes de preencher esses valores, o que que eu fiz? Medir a resistência em cada resistor. R3, né? Que é justamente onde eu tinha errado a conversão. 302 ohms, aqui 483 ohms e aqui 2.420 ohms. Qual que é a tensão? 220, né? Então aqui terminei de preencher esse aqui de baixo, terminei de preencher os de cima e aqui eu já consigo preencher. Qual que é a corrente que passa por R1? Acabei de mostrar, ó. Vamos ver aqui no Paint. Peguei aqui no Paint, beleza. Qual que é a corrente que passa no resistor 1? É 0,069. Então, 0,069. Qual que é que passa no resistor 2? 0,069. Qual que passa no resistor 3? Ixi, esse aqui tá escrito de branco. Vou pegar aqui. 0,069. Então, todos os resistores eles têm a mesma corrente por estar um circuito em série. Só que cada resistor ele vai ter uma queda de tensão. Então, no primeiro, ele tem 166, no segundo, ele tem 33 e no terceiro, ele tem 21. Tá? Qual que é a resistência equivalente do circuito? Como é todos em série, então é a soma dos resistores, 3.205. Qual que é a corrente equivalente do circuito? 0,069, que é a mesma que sai, né? Corrente equivalente, ela sai aqui, ó. Então, é a mesma que sai, é a mesma que volta, tá? É tanto a de saída quanto a de retorno, tá? Então, é esse valor aqui. Aí no R2, no nível 2, você vai fazer a mesma coisa, né? Você vem aqui, ó, vou criar um novo, é só para que vocês entendam. Cria um novo. Tá tudo calculado naquela planilha que eu disponibilizei para vocês, ó. O de nível 1 é esse aqui que a gente acabou de fazer. Agora a gente vai para o de nível 2. No de nível 2, ele já tem a fórmula pronta. Por quê? Porque eu já tenho meus valores de resistência. Vamos lá no nosso... Agora é nível 2. Aqui ele fala que o R1 e R2 eles estão em paralelo. O que que significa isso? Aqui, ó. Esse R1 e R2 eles estão em paralelo. Então, na teoria, esses dois eles vão consumir uma quantidade de tensão e esse outro ele vai consumir outra quantidade. Então, aqui, né, eu faço aqueles cálculos convencionais, né, que eu já estou acostumado. Deixa eu passar para cá. Deixa eu pegar aqui os valores que eu tenho de resistor. Aqui, ó. Beleza. Então, o meu resistor... Aqui, ó. Ele fala que R1 e R2 estão em paralelo. Então, R1 e R2 estão em paralelo. Qual o valor da minha resistência de R1? 2.000... Deixa eu colocar de outra cor. 2.420. Qual que é o meu valor de resistência de R2? Que eu medi 483. E o meu R3? 302. Isso aqui tudo ohms. Tá? Por isso que houve um equívoco lá. Então, isso aqui tudo em ohms. Primeiro, o que que eu faço? Calculo a resistência equivalente desses dois, né? Eu utilizo lá REC é igual a... Colocar resistência de R1 e R2, né? Porque o REC é todas juntos. Então, você vai pegar 2 vezes 420 vezes 483 dividido por 2.420 mais 483. Isso aqui, você vai fazer o cálculo, né? E ele vai chegar nesse valor aqui, ó, de resistência, tá? Ó, o valor de resistência equivalente desses dois aqui, vamos ver se dá esse valor mesmo, ó. 2.420 vezes 483 dá esse valor aqui. Deixa eu só anotar aqui, ó. E esse aqui, ó, 2.420 mais 483 dá esse aqui. Anoto, né? Agora eu vou dividir um pelo outro, né? Da mesma forma aqui, ó. Então vai ser o quê? 1.188.000
168.860 dividido por 2.903. 402. E quanto que deu aqui? Algo próximo de 403, porque ele arredondou, né? Como ele arredondou um número maior que 5, aí ele arredondou para 43. Tá? Então, aqui a gente teria uma equivalente, né, de 402 ohms. Aí faz a soma desses dois, 402 com 302, a gente vai ter, então, 704, que é justamente esse valor, ó. Resistência equivalente do nível 2 é 704, tá? Então, basicamente isso. Para encontrar a queda de tensão em cada um, o que que você vai utilizar? Primeiro, você vai ter que saber a corrente que sai daqui, né? A corrente equivalente, para depois descobrir a queda de tensão, né, no seu circuito, beleza? Então, a corrente equivalente vai ser igual a tensão, né, de alimentação. Então, você vem aqui, ó, tensão é igual a 220 dividido por 704. Então, aqui, você sabe que a corrente é 0,31, como estava aqui nos nossos cálculos, né? O cálculo, ele pegou a tensão, ó, ele pega a tensão dividido pela corrente equivalente. Beleza, então a gente já sabe qual que é a nossa corrente, né? Aqui nesse valor aqui, ele tem a queda de tensão. Mas para a gente já descobrir a corrente, a gente pode pegar só a queda de tensão nesse aqui, ó, para saber qual que é o valor de tensão nesse aqui, ó. Então, a queda de tensão no VR3 é igual a corrente que passa no circuito, que é o 0,31, dividido por 302. Então, a queda de tensão no resistor aqui, ele vai ser dada pela queda de tensão aqui, ó. Vamos ver se eu estou correto. 0,31 dividido por... Opa, não é dividido não, né? É multiplicado. Deixa eu pegar aqui. Ó, 0,31 multiplicado por 302. Tem que lembrar da lei de Ohms. Tá? Então, você lê aqui. 0,31 vezes 302. Então, nesse resistor, eu tenho um consumo de 0,31 vezes 302. 93 volts. Então, se aqui eu consumo 93 volts, nessa parte aqui eu tenho que consumir o resto, né? E para chegar em 220, eu tenho que consumir 126. Então, a tensão de VR1 e a tensão de VR2, isso tudo pode ser medido, tá? Então, você pega aqui, ó, a tensão de VR1 vai ser esse menos 220, que vai ser 126 volts. Isso tudo foi dado automático. Aqui ele não deu o valor inteiro porque eu não arredondei. Mas se eu pegasse aqui, ó, e arredondasse, era 126, igual eu calculei. Então, a tensão de VR1 e VR2 é 126. E vocês podem comprovar isso fazendo medição de tensão em cada resistor. Tá? Então, aqui a tensão em cada um e a corrente que passa nele. Se eu sei que a tensão é essa, eu vou descobrir a corrente, né? Já descobri a corrente desse. Corrente desse é a mesma corrente que passa aqui, ó, 0,31. E a corrente desse é dividida, vai um pouquinho para cima e um pouco para baixo. Então, aqui, ó, eu pego 220, 220 não, pega a queda, a tensão que ele é atingido, né? 127 dividido por 2.420. Aí eu vou ter que valor? Lembrando que isso tudo que eu estou mostrando aqui vai ser automático aqui, ó. Você preenche isso aqui de cima e isso aqui de baixo, ele te dá automático, mas é só para você entender como é que faz. 126 dividido por 2.420. Então, 0,52. E tá certo, né? 0,052 ampere. Se aqui vem 0,052 e eu tenho aqui 0,31, então eu tenho que passar 0,052 aqui. E para chegar aqui, eu tenho que chegar a 0,31. Eu posso tanto calcular utilizando a lei de Kirchhoff dos nós, que é a junção, né? É o que falta aqui para dar 0,35, ou posso calcular normal, igual eu estou calculando aqui, ó. A corrente de R1, ou posso fazer, né, utilizando a mesma forma, que é a corrente de R2, 126, que é a tensão aqui,
dividido pelo resistor, 483, igual a 126 dividido por 483. 0,26. 0,26. Vamos somar isso aqui então, ó. 0,26 mais 0,052. Ó quanto que a gente encontra? O 0,31. Por quê? A corrente que entra aqui nesse nó e a corrente que entra nesse nó, elas se somam para voltar a ser a corrente que estava aqui, ó. Então, é como se fosse um fluxo de água. Se ela divide aqui, ó, nessa tubulação, né, seja uma tubulação T, em algum momento ela vai ter que se juntar, porque não tem como, ela não desaparece, né? Então, ela está aqui e ela precisa se juntar novamente. Então, beleza. Baseado nisso, a gente vai lá no nível 2. Nível 2. Então, qual que é a corrente que passa no R1? Qual que é a corrente de R1? 0,052. Qual que é a corrente de R2? 0,26. Qual que é a corrente de R3? 0,31. Qual que é a queda de tensão no resistor 1? 126. Qual que é a queda de tensão no resistor 2? 126, porque eles estão em paralelo. Qual que é a queda de tensão no resistor 3? 93. Isso tudo calcular de forma automática para o seu exemplo, né? Você só vai ter que medir as resistências e determinar as potências, né? Ele já faz esses cálculos aqui, ó, de forma automática, tá? Então, esses valores aqui que vocês vão ter, vocês vão preencher lá na planilha de vocês. Finalizamos o N2. E para finalizar, né? Para finalizar, agora a gente tem o N3, que seria o que tem maior potência, né? E nesse caso aqui, a gente tem 3 resistores em paralelo. Isso aqui fica muito mais fácil de entender. Por quê? Quando a gente tem 3 resistores em paralelo, eu sei que a tensão ela não se divide num circuito paralelo. Então, eu sei que aqui é 220 volts, eu sei que aqui é 220 volts, e eu sei que aqui é 220... Opa, vou colocar mais para baixo. 220 volts. Então, eu já sei, né, qual que é a tensão de cada circuito. Fica muito mais fácil de calcular, né? Porque se eu tiver a corrente aqui, ó, então R1 ele tem 2.420, aqui ele tem 483 e aqui ele tem 302. Baseado nisso, fica facinho de saber, né? Por quê? Porque qual que é a tensão de cada resistor? Como eles estão em paralelo, então a tensão em cada um vai ser 220, 220 e 220. Só que eu sei que lá no exemplo que eu dei para vocês, quando vocês faziam a medição, não dava exatamente 220, dava 216. Então, quando você fizer lá a medição, ó, se eu pegar aqui, ó, nessa ordem de serviço, desse exemplo que eu abri, ele era 127. Só que se eu pegasse aqui meu multímetro, colocasse ele aqui, ó, nos bornes de medir tensão, deixa eu tirar ele aqui. Beleza, só que deve estar desligado. Então, vamos ver se eu ligo ele aqui, ó. Liguei. Ó, deu 123. E lá na minha ordem de serviço, falou que a rede era 127. Aí, lá na tabela que eu mostrei para vocês, e quando vocês forem fazer os cálculos, vocês vão fazer com o valor que deu lá na medição. Então, aqui, ó, seria lá deu 116, né? Quando eu fiz lá no exemplo da aula. Se você fizer com esse valor aqui, vai ter os mesmos cálculos. Só muda um pouquinho essa tensão por conta, né, da queda de tensão dos condutores, né? Que é a tensão que alimenta o circuito. Então, basicamente isso aqui, tá? Então, já consegue preencher. Você sabe que todos estão sendo alimentados pela mesma tensão, tá? Então, aqui, se fosse o meu exemplo, 216, aqui 216 e aqui 216, mas como eu estou utilizando como se fosse a tensão perfeita, né, de alimentação, eu acabei não coletando na hora de fazer o exemplo, então pode ser 220 ou os 216, vai fazer o cálculo da mesma forma. Então, beleza, então eu já sei a tensão. Agora é só para descobrir a corrente. Para descobrir a corrente, coisa mais fácil que tem, né? Pego meus valores, 220 dividido por 2.420. Então, aqui eu tenho a corrente de R1. Aqui eu vou descobrir a corrente de R2, que vai ser 220 dividido por
483. E aqui a corrente de R3 para preencher lá, 220 dividido por 302. Agora eu vou fazer aqui 220 dividido por 2.420.9. 220 dividido por 483, 0,45. 220 dividido por 302, 0,72. Então, se aqui, nesse, passa 0,9, é 0,9 mesmo? Acho que é 0,09, né? 220 dividido por 2, 4, 0,09. Eu quase errei de novo. Tá, é muito fácil errar isso aqui, pessoal. Então, não pode levar o pé da letra, não. Foi importante para vocês aprenderem, né? Exatamente, principalmente esse trem de conversão, né? Que deve ter dado uma dor de cabeça para vocês aí. Então, aqui passa 0,09, aqui nesse passa 0,45 e nesse aqui passa 0,72. Então, nesse nó, chega todas essas correntes. Vamos supor que seja litros, ou fluxo, né? Litros por minuto. Então, se aqui está chegando uma quantidade de água, aqui uma quantidade de água, aqui uma quantidade de água, aqui eu vou ter a soma de todos esses elementos, que é a lei de Kirchhoff das correntes, né? Eu somo esses valores aqui e vou ter minha corrente equivalente. Aqui eu nem coloquei, né, corrente equivalente, mas ele deu lá na tabela que eu disponibilizei para vocês, ó, que ele já calcula tudo para mim. Ó, nível 2, corrente equivalente, 0,31, né, que seria arredondar. Se eu arredondasse aqui, ó. Opa, aqui. 0,31. Aqui ele pergunta que é corrente equivalente, não, que é tensão resistência equivalente. E aqui em cima, resistência equivalente, que é 704, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Então ele te pergunta a corrente que passa por R1, corrente que passa no R1 é 0,09, que passa no 0,2 0,45 e que passa no 0,3 0,72. Posso conferir, né, com meus cálculos aqui? Posso. Ó, vem aqui, vou usar 220, que é os valores que eu utilizei. Então aqui, ó, 0,9, 0,45 e 0,72, né? Se eu arredondasse aqui. Tá? 0,9, 0,46, né? Ele arredondou para cima. E 0,73. Então fica mais legal se eu fizer assim. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Resistência equivalente, a corrente equivalente, a soma de todas essas aqui. Então, corrente equivalente, 1,27, que é a soma de todas, que chega lá no final. E resistência equivalente. Resistência equivalente, o colega tinha comentado, né? Professor, tá muito difícil fazer essa resistência do nível 1. Normalmente, a gente, quando está com esses números altos, normalmente a gente não faz o 1 sobre REC, não, tá? Porque tem esse, né? Que você pode calcular até de quantos você quiser. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. O que que eu sugiro que você faça, ao invés de fazer utilizando MMC? Pode fazer? Pode, mas vai dar um trabalhozinho maior. Você Eu sugiro que você faça de 2 a 2. Primeiro faz a resistência de 1, 2, que vai ser 2.420. Vai ser aquele valor, né, que a gente encontrou na 2. Aqui, ó, dividido por 2.420 mais 482. Aí você vai achar a resistência desses dois. Depois que você acha desses dois, aí você faz a resistência dos três. Que é a equivalente, né? Que a gente chama agora. Que vai ser o resultado dessa. Qual que era o resultado dessa que a gente tinha encontrado? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que tem aqui, ó. O resultado dessa tinha dado 403. Que tinha dado 403. Aí o que que você faz? Você pega o resultado dela, faz 403 vezes a outra resistência. Então você faz de 2 a 2, né? Que fica mais fácil. Porque esse cálculo aqui é muito mais simples do que esse aqui. Tá? E vai dar um valor que é a resistência equivalente, né? Que nesse caso aqui, ó, deu, do caso da tabela, né? No caso da tabela aqui, ela deu 172, né? Posso até comprovar isso através dos cálculos.
mas depois vocês podem fazer aí, tá? Basicamente isso. Então, assim, tá disponível lá para vocês essa tabela que eu desenvolvi aí para facilitar também, né? E até a nível de entendimento, para relembrar essa parte de grandezas, né? Então, fica aí para vocês como um conteúdo para vocês. Foi bom para pensar um pouquinho, tá? Mas é isso. Então, qualquer dúvida que surgir, novamente, estou à disposição aí. Pode mandar aqui no chat. Pode reenviar, tá? Para quem vai assistir essa aula, vou enviar uma notificação para vocês aí. Reenvia, né? Pode fazer um envio sobre o que você já fez. E é isso, beleza?